Estamos no terceiro módulo do curso Professor Padrão, curso de formação de professores de escola dominical. E a nossa disciplina hoje é Sociologia da Educação aplicada à Teologia. A nossa divisa, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A introdução do nosso material didático diz: esta disciplina visa mostrar a relação entre a sociologia e a educação. Vamos buscar compreensão das ciências sociais e os conceitos desta sobre educação. Sociologia é uma das ciências humanas que estuda a sociedade, o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em grupos, instituições e associações. A sociologia busca identificar os fenômenos sociais. Bom, nós sabemos que os sociólogos, um deles, Karl Marx, e muitos outros, eles vão entrar pelo caminho do comunismo. Mas é claro que a sociologia, ela não é um sinônimo de comunismo. E até um pouco do que Karl Marx falou pode até ser aproveitado, Porém, no geral, infelizmente, aquele homem não era um bom exemplo, nem para a família, já que, segundo a história, abandonou a família, filhos dele passaram dificuldade, morreram de fome. Então, não são um exemplo. Mas o que nós queremos falar aqui é sobre esse estudo do comportamento humano. Isso é importante para a teologia. A teologia, ela vai buscar estudar também o conhecimento humano, fazer um trabalho sociológico, já que a teologia, ela é aquela que verdadeiramente pode mudar o comportamento humano, pode fazer o homem sair de um caminho de violência, de um caminho de erro, de um caminho até de exploração, como Karl Marx gostava de dizer, e fazê-lo entrar pelo caminho da salvação. E nós veremos aí que teve sociólogos que inclusive foram religiosos, mas fundadores de seitas, um pouco mais à frente nós veremos. O início do pensamento social é o nosso próximo tópico. O desenvolvimento industrial gerava a todo momento novos conflitos sociais. Os empobrecidos e explorados, camponeses e operários, organizavam-se exigindo mudanças políticas e econômicas. Os primeiros pensadores sociais positivistas responderam com ideias de ordem e progresso. É claro que você sabe um local da bandeira do Brasil que está escrito exatamente essa frase, ordem e progresso. Nós veremos mais à frente por que também, como que os sociólogos influenciaram os republicanos, aqueles que organizaram a República no Brasil, aqueles que organizaram a mudança do Império para a República. Os movimentos reivindicatórios, os conflitos, as revoltas deveriam ser contidos sempre que pudessem em risco a ordem estabelecida ou o funcionamento da sociedade, ou ainda quando inibissem o progresso. Bom, nós vamos ver qual o papel da teologia nesse processo. Segundo Cristina Costa, no seu célebre livro de Introdução às Ciências Sociais, a primeira corrente teórica sistematizada de pensamento sociológico foi o positivismo. A primeira a definir precisamente o objeto, a estabelecer conceitos e uma metodologia de investigação. Seu primeiro representante e principal sistematizador foi o pensador francês Auguste Comte. E esse Auguste Comte nós veremos como ele vai influenciar até nesse lema, ordem e progresso da bandeira do Brasil. Bom, o que nós estamos vendo até agora são propostas falando de uma solução para os explorados.
né, para os empobrecidos, para aquelas pessoas que estão fazendo parte do sistema, mas numa camada inferior, enquanto tem aqueles que exploram. Bom, a partir disso, vai surgir o quê? Vai surgir propostas de educação para esses grupos. E nessa proposta de educação é que nós, estudando essas propostas, nós poderemos aplicar alguns pontos à teologia, ok? Para o desenvolvimento sociológico, para que o pobre se desenvolva, para que o explorado se desenvolva, né? Qual o melhor método a ser utilizado na educação? E no caso, na teologia, qual o melhor método para fazer uma pessoa que está numa situação de empobrecido espiritual, tá ok? Para que ele vá até um ponto de ser uma pessoa que esteja em outra camada, né? Não camada, claro, de explorador, né? Mas uma camada mais elevada, uma pessoa que adquiriu um determinado conhecimento. Esse Augusto Comte, que viveu de 1798 a 1857, filósofo francês, fundador do positivismo. Bom, o que Augusto Comte propôs que fez com que ele fosse considerado, então, essa pessoa tão importante para a sociologia? O comentário prossegue. Temos a imensa preocupação em reconhecer diversos enfoques sobre educação, mas sempre relacionando seu surgimento com o positivismo de Augusto Comte e a invenção de uma nova ciência, a ciência da sociedade. Bom, a ciência da sociedade, ela será interessante porque ela começa a pensar mais no ser, na pessoa. Antes das ciências sociais, o homem estava buscando conhecimento do cosmos, o homem estava buscando conhecimento de como cultivar melhor o solo, buscando conhecimento da arte, né, envolvendo música, conhecimento de uma série de coisas, matemática, biologia, ok? Mas a partir de Augusto Comte, das ciências sociais, a ciência vai então buscar o entendimento do ser humano, né? Então, por isso, é chamado de ciência social. Augusto Comte identificou na sociedade dois movimentos vitais, que ele chamava de dinâmico e estático. Dinâmico representava a passagem para formas mais complexas de existência, como a industrialização. Então, com essa mudança da industrialização, vai surgir mais um tipo de exploração. Por quê? O que 100 costureiras faziam, né, uma máquina vai fazer num tempo menor ou igual. Então, isso vai surgir um desemprego muito grande, e aqueles que quiserem ter um emprego, a mão de obra vai baratear, ok? Então, a industrialização, de alguma maneira, vai ajudar na exploração da mão de obra. E o movimento estático, que era responsável pela preservação dos elementos permanentes de toda a organização social. As instituições que mantêm a coesão, a família, religião, propriedade, linguagem, direito e etc. Ou seja, havia um movimento que ele era gerado por novas descobertas, no caso a industrialização, aqui é o nosso exemplo, do crescimento tecnológico, e o estático é aquele que procura preservar coisas que são importantes, que são essenciais. Assim se justificava a intervenção na sociedade sempre que fosse necessário assegurar a ordem ou promover o progresso. Então, ele está defendendo que o Estado ele poderia influenciar na sociedade para que esse equilíbrio fosse mantido, né? Ocorresse um movimento dinâmico, né? E que surgisse novas tecnologias, o uso de novas ferramentas, novas máquinas, e também o estático, que era aquela preservação, né, das coisas essenciais para a vida. Uma delas aqui que nós falamos, claro,
A família.